Este homem estava começando a cavar areia. Ele descobriu um ouro lá. Ele virou a cabeça para olhar para o motorista e hesitou por um momento. Ele finalmente chamou o motorista. O motorista pegou um aparelho e colocou no ouro. Ele se levantou perplexo. Era ouro de verdade. Dois homens com pás começaram a cavar. Mas eles cavaram e ainda não conseguiram encontrar o fundo. As duas pessoas usaram sua força para cavar, mas o bloco de ouro ainda não se moveu. O motorista puxou o carro de volta, mas quando a corda quebrou, o bloco de ouro permaneceu. Só Deus sabia o quão grande era essa peça de ouro. Embora estivessem muito cansados, os dois ainda tentaram cavar até escurecer, mas eles cavaram para sempre e nada mudou. Se eles continuaram cavando assim, não foi o caminho certo. Eles ainda não sabiam o tamanho daquele bloco de ouro. O motorista disse a Tony para vir à cidade para pegar uma escavadeira emprestada, e ele ficou aqui e assistiu o ouro. Demorou 5 dias para voltar e retornar. O motorista avisou a Tony que deveria haver uma boa razão para alugar a furadeira. Por que não me deixa aqui assistir o ouro? Você sabe onde alugar uma furadeira. Tony achou que o motorista estava mais familiarizado com a cidade, então ele deveria ir. E ele ficaria aqui e assistiria ao ouro. O motorista disse que sobreviver no deserto não era fácil. O calor do dia era mortal, e a noite rodeada de hienas, era muito difícil alguém de outro lugar sobreviver. Mas Tony disse que poderia fazer isso, o motorista não o impediu. No dia seguinte, o motorista deu a Tony uma garrafa de água e um pouco de comida, além de uma faca e um telefone. Então ele foi embora. Depois que o motorista saiu, Tony usou areia para cobrir o ouro. Tony foi quem contratou esse motorista. Inicialmente, Tony alugou um carro para ir trabalhar na cidade do norte. Ao ir ao banheiro no deserto, ele acidentalmente descobriu o ouro. Ele só precisava cavar esse ouro. Mais tarde, ele ficaria rico. Ele encontrou o ouro de verdade. Mas como o ouro era muito grande, ele o cavou durante metade do dia e mesmo assim não o moveu. Mesmo usando um trailer era inútil. O motorista disse que estava indo à cidade para alugar uma escavadeira. Tony ficou e observou o ouro. Mas esperar no deserto era extremamente difícil, porque estava muito quente aqui. Tony usou uma torre para se esconder do sol para reduzir a desidratação. O primeiro dia passou rápido. Tony acendeu um fogo para cozinhar comida enlatada e esperou que o motorista voltasse. Mas havia os sons das hienas. Tony pegou a faca e não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, Tony acordou. Vi stick em NC, nem a an com um. Nesse momento, o telefone tocou. Mas quando Tony correu para ouvir, já estava desligado. Tony começou a coletar galhos de árvores para usar à noite. Agora ele viu algo brilhando à distância. Ele se aproximou para verificar. Ele viu um avião caído. Mas, infelizmente, este belo abrigo estava muito longe da Rocha Dourada. Tony não aguentou, então tirou a fuselagem do avião. Em seguida, amarrou nas costas, puxou para trás e depois sobrepôs ao lado do bloco de ouro. Mas fazer isso fez com que Tony perdesse seriamente a água. Então ele adormeceu. Depois de acordar, sua testa estava queimada pela luz do sol, e suor frio estava em sua testa. Neste momento, Tony teve alguns arrependimentos, ele pretendia desistir. Tony decidiu não esperar mais. Ele quebrou uma barra de ouro com uma pedra. Isso foi o suficiente para mantê-lo vivo. Quando ele estava prestes a deixar este lugar infernal, então o telefone tocou novamente. O motorista disse a ele no caminho de volta que o carro estava com problemas. Ele teve que consertá-lo para chegar com um dia de atraso. Tony disse que tinha acabado de quebrar um pedaço de ouro que era suficiente para 2 pessoas dividirem. O motorista disse a ele que esta era uma oportunidade única na vida. Apenas esperei por ele, ele estaria de volta em breve. Terceiro dia, Tony bebeu um pouco de água. Desta vez ele viu uma cobra. Porque para economizar comida, ele correu com uma faca. Como resultado, ele não pegou e a água foi derramada pela metade. Não sobrou muita comida. Ele teve que ir para o avião novamente para encontrar coisas. Então ele viu uma garota vindo de longe. Tony rapidamente enfiou a barra de ouro em sua mochila. A garota perguntou o que ele estava fazendo aqui. Tony não disse nada para esperar que a garota fosse embora. Mas agora a garota viu sua barraca ao longe e correu direto naquela direção. Tony entrou em pânico e imediatamente a perseguiu para detê-la. Mas aquela garota ignorou, mesmo assim foi lá ver. Vendo Tony tão preocupado, ela adivinhou que Tony estava escondendo alguma coisa. Tony com raiva usou a pá para espancá-la. Quando se acalmou, viu que a garota havia parado de respirar. Tony estava com muito medo de se levantar. Por causa do ouro, ele se tornou um assassino. Ele pegou todos os pertences da garota e a enterrou na cova. Mas o cadáver atraiu as hienas. Ele não teve escolha a não ser queimá-lo.
Este foi o maior ouro já descoberto. Tony ficou e viu o ouro, e seu companheiro de equipe foi alugar a escavadeira. Mas nos últimos 3 dias, Tony estava extremamente exausto. No quarto dia, Tony foi acordado pelo som do telefone. O motorista disse que alugou a escavadeira. Ele estaria de volta em breve. Tony estava tão frustrado que não aguentava mais. Mas agora havia uma tempestade de areia à distância, então ele rapidamente se escondeu na tenda. Mas aquela barraca em ruínas não resistiu a essa grande tempestade. Tony foi jogado contra uma árvore e desmaiou. Quando ele acordou, um galho de árvore havia perfurado seu estômago. Tudo foi enterrado. Tony tentou conter a dor para sair procurando aquele bloco de ouro. Por sorte, o ouro ainda estava lá. Ele tentou puxar a madeira e colocar um pequeno curativo nela. Mas o sangue continuou a fluir. Tony teve que aquecer a lata para parar o sangramento. Constantemente enfrentando dificuldades, Tony era quase insuportável. Enquanto ele não estava sóbrio, ele viu a menina que foi espancada até a morte por ele. Ela estava mirando nele com um arco e flecha, mas não atirou. Em vez disso, ela deu a Tony um pouco de água para beber. Aparentemente ele estava alucinando. Tony acordou depois de ouvir o telefone. O motorista disse que vinha, tentou entrar. De repente a outra garota apareceu novamente. Ela perguntou a Tony se ele tinha visto sua irmã. Tony mentiu que não viu ninguém e afugentou a garota. Tony então desmaiou novamente. Os falcões começaram a voar. O sinal da morte ressoava por todo o deserto. Tony foi acordado pelo telefone novamente, mas descobriu que havia pilhas de lenha ao redor. Parecia que a garota que o ajudou a queimá-lo para afugentar as hienas. Tony pegou o telefone. O motorista disse que viu a fumaça que vinha. Mas agora as hienas sentiram o cheiro do sangue e avançaram. O fogo estava agora extinto. Um deles saltou para atacar. Então todo o grupo de hienas entrou correndo. Na montanha distante, o motorista usava binóculos para ver tudo. Agora, todo o ouro pertencia a ele. Tony acabou olhando para a barra de ouro na frente dele, antes de ser comido pelas hienas. Então o motorista com a escavadeira chegou. Mas de repente...